Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Junto comigo você vai conhecer a Palavra de Deus, entendendo como cada um de nós está inserido no grande plano da redenção. Já estamos no dia 13 e hoje vamos ler Gênesis 25 a 26, Jó 15 a 16 e Provérbios 2, 20 a 22. O texto é da tradução oficial da CNBB e a voz é do nosso amigo Ricardo Bipe. Descendentes de Abraão e Setura. Gênesis 25. Abraão tomou outra mulher de nome Setura. Ela lhe deu à luz Zanrã, Jequsã, Madã, Midian, Jesboque e Sué. Jequsã gerou Saba e Dadã. Os filhos de Dadã são os Assuritas, os Latuzitas e os Loomitas. Os filhos de Midian foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eudá. Todos esses são os filhos de Setura. Abraão, porém, deu todos os seus bens a Isaque. Aos filhos das concubinas que teve, deu presentes, mas ainda em vida, afastou-os de seu filho Isaque, mandando-os para a terra do Oriente. Morte de Abraão. O tempo da vida de Abraão foi de 175 anos, depois expirou, morrendo numa velhice feliz, já idoso e saciado de dias, e foi reunido a seu povo. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, em frente de Mambré. É o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitava junto ao poço de Larrói. Descendência de Ismael. Estas são as gerações de Ismael, o filho que Agar, a escrava egípcia de Sara, dera a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nabiote, depois Sedar, Adbel, Mabsã, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. São esses os filhos de Ismael e os seus nomes, de acordo com as aldeias e acampamentos. Eles foram os 12 chefes de suas respectivas tribos. O tempo de vida de Ismael foi de 137 anos, depois expirou, morreu e foi reunido a seu povo. Os ismaelitas moravam desde Évila até Sur, em frente do Egito, quando se vai a Assur. Ismael se estabeleceu em frente de todos os seus irmãos. Isaque gera Esaú e Jacó. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã Arã, e irmã do arameu Labão. Isaque suplicou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor atendeu sua súplica e Rebeca, sua mulher, engravidou. Mas os filhos dela lutavam no ventre e ela exclamou: "Por que estou assim?" E foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu: "2 nações trazes no ventre. Desde tuas entranhas 2 povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo." Quando chegou o tempo de dar à luz, ela tinha gêmeos no ventre. O primeiro saiu todo ruivo, com uma capa de pelos, e chamaram-no Esaú. Depois saiu seu irmão segurando com a mão no calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Esaú vende a primogenitura. Quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se hábil caçador e homem do campo, ao passo que Jacó era tranquilo e morava em tendas. Isaque amava Esaú, pois gostava de comer caça, mas Rebeca amava mais a Jacó. Certo dia, Jacó tinha um caldo ao fogo. Esaú chegou exausto do campo e disse a Jacó: "Dá-me de comer desse caldo vermelho, pois estou exausto." Por isso, Esaú recebeu o nome de Edom, isto é, vermelho.
Jacó respondeu-lhe: vende-me agora mesmo o teu direito de primogênito. Esaú ponderou: estou para morrer, e de que me serve esse direito de primogênito? Jacó insistiu: jura-me agora mesmo. Esaú jurou e vendeu o direito de primogênito a Jacó. Então Jacó deu pão com o caldo de lentilhas a Esaú, que comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogênito. Como Esaú é o filho primogênito, o direito de primogenitura é sua herança, o que lhe daria a maior parte da propriedade de seu pai. Mas ele a troca por comida. Quantas vezes nos deparamos com a tentação e não pensamos em nada, exceto no que está bem diante de nós? Quando colocamos outras coisas diante de Deus, estamos essencialmente negociando nossa herança. Ele nos separou e nos destina ao céu, mas às vezes isso nos parece menos importante do que o nosso conforto imediato. Este é o mistério do coração humano quebrantado. O desespero de Esaú convida à manipulação de Jacó, porque Jacó pode ver que Esaú está disposto a ser imprudente em sua fome. Isaque em Gerara, Abimeleque e Rebeca. Gênesis capítulo 26. Sobreveio uma fome à região depois daquela primeira do tempo de Abraão, e Isaque foi até Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu-lhe e disse: não desças ao Egito, vai morar na terra em que te direi. Fica migrando nesta terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, cumprindo o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e te darei todas estas terras. Por meio de tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou suas obrigações comigo, os meus mandamentos, meus preceitos e minhas leis. Isaque estabeleceu-se em Gerara. Quando os homens do lugar lhe perguntavam por sua mulher, ele dizia: é minha irmã. Receava dizer que era sua mulher, pois pensou: que os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois era bela de se ver. Como sua permanência em Gerara se prolongasse, certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, olhava pela janela e viu Isaque aos risos com Rebeca, sua mulher. Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe disse: não há dúvida de que ela é tua mulher. Por que te dizes: é minha irmã? Isaque respondeu: pensei comigo, talvez me matem por causa dela. Abimeleque respondeu: que é isso que nos fizeste? Faltou pouco para que alguém de nosso povo se deitasse com a tua mulher, e assim trarias culpa sobre nós. Então Abimeleque decretou para todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher será morto. Disputa de Isaque e Abimeleque. Isaque fez naquela terra sua semeadura e colheu naquele ano 100 vezes o que semeara, pois o Senhor o abençoava. O homem ia enriquecendo e prosperando até tornar-se muito rico. Possuía rebanhos, gado e numerosa criadagem, e os filisteus começaram a invejá-lo. Todos os poços abertos pelos servos de seu pai, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus os entupiram, enchendo-os de terra. E Abimeleque disse a Isaque: vai embora daqui, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Isaque foi embora dali e acampou junto à torrente de Gerara, onde passou a morar. Reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão e entupidos pelos filisteus depois da morte deste, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai havia dado. Os servos de Isaque cavaram um poço junto à torrente e descobriram uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a discutir com os de Isaque, afirmando: esta água é nossa. O poço recebeu o nome de Ezeque, isto é, contenda, por causa da contenda que suscitou. Escavaram outro poço que também causou discussão e recebeu o nome de Sitna, isto é, inimizade. Indo mais longe, cavou outro poço pelo qual não houve discussão e pôs-lhe o nome de Reobote, isto é, espaço, dizendo:
Agora o Senhor nos deu espaço e podemos prosperar nesta terra. Dali subiu para Bersabeia. Naquela noite apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência, por amor do meu servo Abraão. E Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou sua tenda. E os servos de Isaque se puseram a cavar ali um poço. Mais tarde, Abimeleque veio visitá-lo vindo de Gerara com seu amigo Oxate e com Ficol, seu chefe do exército. Isaque lhes disse: Por que viestes a mim, vós que fostes hostis, e me expulsastes do vosso meio? Eles disseram: Porque vimos claramente que o Senhor está contigo e achamos que deveria haver um juramento entre nós e ti. Queremos fazer aliança contigo para que nunca nos faça mal algum, como nós nunca te atacamos, mas te fizemos somente o bem, deixando-te partir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Isaque ofereceu-lhes um banquete e comeram e beberam. De manhã cedo levantaram-se e fizeram um juramento mútuo. Isaque os despediu e eles partiram em paz. E naquele mesmo dia vieram os servos de Isaque informá-lo acerca do poço que cavaram, dizendo: Encontramos água. Isaque chamou o poço de Siba, isto é, abundância. Por isso a cidade se chama Bersabeia até hoje. Quando Esaú completou 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha do heteu Beri, e a Basemate, filha do heteu Elon. Elas causaram muito desgosto a Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca repetem a loucura de Abraão e Sara, de afirmarem a Abimeleque que eles são irmão e irmã. Este é um dos muitos exemplos nas Escrituras de pessoas que cometem repetidamente os mesmos erros. E nós também não somos assim? Quantas vezes nos confessamos e voltamos a cair nos mesmos pecados? Aqui, vemos que nossas ações têm consequências, mas a misericórdia de Deus não nos abandona enquanto a procurarmos de coração sincero. É o que vemos também se apresentar na história de Jó. Jó é impuro. Jó capítulo 15. Então Elifaz de Temã tomou a palavra. Acaso responderá o sábio com uma sabedoria de vento e encherá o estômago com o vento quente, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? Tu, porém, destróis o temor e deturpas a devoção diante de Deus. É tua iniquidade que guia a tua boca e assumes a língua dos astutos. Tua própria boca te condenará, não eu. Os teus lábios testemunharão contra ti. Acaso és tu o primeiro que nasceu e foste formado antes das colinas? Acaso ouviste o conselho secreto de Deus e adquiriste a exclusividade da sabedoria? Que sabes que nós não saibamos? Que entendes que nós ignoremos? Também entre nós há anciãos e velhos, muito mais idosos que teu pai. Acaso são pouco para ti as consolações de Deus e as palavras moderadas a ti dirigidas? Por que te exalta o teu coração e se enaltecem os teus olhos? Por que voltas contra Deus o teu ímpeto e deixas sair tais palavras de tua boca? Que é o ser humano para bancar o imaculado e o que nasce de mulher para que apareça como justo? Mesmo em seus anjos Deus não confia, nem os céus são puros a seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o ser humano que bebe a iniquidade como água. Eu te mostrarei, escuta-me, o que vi te contarei, aquilo que os sábios testemunham e que seus pais não ocultaram. De fato, só a eles foi dada a terra, e nenhum estranho infiltrou-se entre eles. Em todos os dias de sua vida, o ímpio é atormentado, e o número dos anos é incerto para o tirano. O som do medo está sempre em seus ouvidos, como se mesmo na paz o devastador irrompesse contra ele. Não crê que se possa voltar das trevas, uma vez que está destinado à espada.
Quando sai perguntando onde está o alimento, sabe que está preparado para ele o dia das trevas. A tribulação e a angústia lhe causarão terror e o cercarão, como a um rei pronto para a batalha. Ele estendeu contra Deus a sua mão, ousou desafiar o poderoso. Correu contra ele com o pescoço erguido, empunhando o escudo reforçado. A gordura besunta a seu rosto e de seus quadris pende a obesidade. Em cidades devastadas habitou, em casas desertas transformadas em ruínas. Mas não se enriquecerá, sua fortuna não vai durar, pois não aprofundará na terra sua raiz. Ele não escapará das trevas, a chama queimará seus ramos e o vento arrancará sua flor. E não confie na enganação, iludido pelo erro, pois a enganação vai ser a sua recompensa. Antes de se completarem seus dias serão cortados, e seu ramo não tornará a ficar verde. Seu cacho se estragará, como o da videira em sua primeira floração, e como a oliveira, que deixa cair sua flor, pois a corja dos ímpios é estéril, e o fogo devorará as tendas dos corruptos. Quem concebe o mal dá à luz a iniquidade, e seu ventre só prepara enganos. Resposta de Jó, consolações inúteis, Jó capítulo 16. Jó, porém, retrucou: já ouvi muitas vezes tais coisas, consoladores importunos, todos vós, pois me dizeis, não terão fim essas palavras de vento? Ou, o que te move a retrucar assim? Poderia também eu falar coisas semelhantes, se estivesseis vós no meu lugar. Comporia discursos a vosso respeito e balançaria minha cabeça contra vós. Eu vos reconfortaria com minha boca e não impediria o movimento de meus lábios. Se eu falo, minha dor não cessa. Se me calo, ela não se aparta de mim. Agora, porém, minha dor me esgota, ó Deus, pois acabaste com toda a minha família. Minhas rugas testemunham contra mim, e um mentiroso aparece à minha frente, contradizendo-me. A sua ira me dilacerou, posicionou-se contra mim e me atacou, rangendo os dentes. Meu inimigo aguça os olhos em minha direção. Abriram a boca contra mim e com suas afrontas me esbofetearam, caindo em bloco por cima de mim. Deus me encurralou junto do iníquo e me entregou às mãos dos ímpios. E eu, outrora tranquilo, fui esmagado de repente. Ele segurou-me pelo pescoço, esganou-me e transformou-me em seu alvo. Ele cercou-me com seus lanceiros, atravessou-me os rins sem compaixão, derramando por terra o meu fígado. Arrebentou-me, quebrando e demolindo. Arremeteu contra mim como um gigante. E eu, sobre a minha pele, costurei o cilício e deixei cair até o chão a minha fronte. Meu rosto está vermelho de tanto chorar e minhas pálpebras se escureceram. Embora não haja maldade em minhas mãos e seja pura a minha oração. Ó terra, não encubras o meu sangue e não se esconda em ti o meu clamor. Olhai, no céu está a minha testemunha, o meu fiador nas alturas. Meus pensamentos falam por mim. É para Deus que correm minhas lágrimas. Quem dera se julgasse entre o homem e Deus, como se julga entre o ser humano e seu semelhante, pois os anos tão breves estão passando e eu sigo por um caminho sem volta. As acusações de Elifaz contra Jó ainda seguem a teologia da retribuição. Jó é acusado de arrogância por não assumir que teria pecado. A situação de Jó deve nos fazer pensar em tantas vezes em que somos acusados injustamente, mesmo por pessoas próximas a nós. Aprender a lidar com a incompreensão é um ato de profunda humildade. Rezemos com os provérbios. Provérbios 2, 20 a 22. Andará, pois, pela estrada dos bons e seguirás as pegadas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão. Os ímpios, porém, da terra serão varridos, e os que agem iniquamente dela serão arrancados. No próximo episódio vamos ler Gênesis 27 a 28
Jó 17 a 18, Provérbios 3, 1 a 4. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.